Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março. Hoje a cidade do Rio de Janeiro completa 456 anos. Parabéns aos cariocas. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o Brasil registra a maior média de mortes desde o início da pandemia de Covid-19. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou um mega pacote de cerca de 10 trilhões de reais. E a gente vai falar ainda do lançamento de um satélite 100% brasileiro. Vamos começar com notícias internacionais. Ontem, manifestantes e a polícia entraram em confronto na Tailândia. A polícia tailandesa tentou dispersar manifestantes com balas de borracha, canhões de água e gás lacrimogêneo neste domingo. Grupos pró-democracia se reuniram em Bangkok, em frente a um quartel militar que abriga a residência do primeiro-ministro. O movimento de protesto é liderado por jovens que pedem a renúncia do governo de Prayut Chan-o-cha. A onda de manifestações que havia enfraquecido devido à pandemia voltou a ganhar força depois da prisão de 4 líderes dos protestos. Entre os manifestantes estavam dezenas de trabalhadores migrantes do país vizinho, Myanmar. Eles protestaram também contra o golpe militar que destituiu a líder civil Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro. Foi aprovado pela Câmara dos Estados Unidos o plano de estímulo à economia no valor de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. É mais de 10 trilhões de reais. O texto foi aprovado graças aos votos dos democratas e é o primeiro passo antes que o Senado examine o projeto. Após horas de debate, o projeto de lei foi aprovado na Câmara por 219 votos a favor e 212 contrários. Os republicanos criticam as medidas que consideram caras e mal direcionadas. O presidente Joe Biden ressaltou que, com a aprovação, está mais perto de poder conceder a milhões de americanos medidas como a extensão do seguro-desemprego. O Facebook vai ter que pagar o equivalente a 3 bilhões de reais para encerrar uma ação nos Estados Unidos. Um juiz federal americano aprovou o pagamento de 650 milhões de dólares pelo Facebook para encerrar um conflito de privacidade entre o gigante das redes sociais e 1,6 milhão de usuários do estado de Illinois. Esse valor equivale a 3,2 bilhões de reais. O advogado de Chicago, Jay Edelson, entrou com um processo em 2015 alegando que o Facebook coletava ilegalmente dados biométricos para identificar rostos, violando uma lei de privacidade do estado americano. Em janeiro do ano passado, a empresa concordou em pagar 550 milhões de dólares após uma tentativa fracassada de anular o litígio, que se tornou uma ação coletiva em 2018. Em julho, o juiz do caso, James Donato, determinou que o valor era insuficiente. Durante o julgamento, provou-se que o Facebook armazenava dados biométricos dos usuários sem o consentimento deles. Em 2019, a rede social propôs que a função de reconhecimento facial fosse opcional. A gente atualiza agora os dados do coronavírus em todo o Brasil. Lembrando que na segunda-feira os dados são mais baixos porque alguns lugares não contabilizam ainda os números do final de semana. O Brasil já tem mais de 10 milhões e 551 mil casos da doença. São mais de 254 mil mortes. No período de 24 horas, 721 mortes foram registradas e 34 mil casos identificados. A média móvel de mortes no país subiu para 1.205. 1.205 mil mortes por dia. A média móvel de casos está em 54.791 casos. Só 3 estados registraram queda na média de mortes: Amapá, Amazonas e Goiás. Roraima não divulgou os dados do final de semana. A reclassificação da quarentena no estado de São Paulo começa a valer hoje. Das 22 regiões, apenas a de Piracicaba apresentou melhora. 6 regrediram de fase e as restantes permaneceram estáveis. Além da Grande São Paulo, que inclui a capital, as regiões de Campinas, Sorocabas e Registro foram da fase amarela para a laranja, enquanto Marília e Ribeirão Preto saíram da laranja para a vermelha. O que muda? Na fase laranja da quarentena, comércio, shoppings, galerias e serviços têm restrição da quantidade de ocupação, que é até 40%. Salões de beleza e barbearias só podem funcionar por 8 horas diárias e bares e restaurantes devem fechar a partir das 8 horas da noite.
Na fase vermelha, nenhum estabelecimento que não for considerado essencial pode abrir. As medidas foram tomadas devido ao recorde de internações em leitos de unidade de terapia intensiva voltados para pacientes com Covid-19. No fim de semana, a campanha de vacinação contra o coronavírus em São Paulo formou filas de carros na região da Praça Charles Miller, onde fica o estádio do Pacaembu. A campanha adiantou a imunização de idosos de 80 a 84 anos. Com a antecipação e a alta demanda, a previsão é de que idosos entre 77 e 79 anos comecem a ser vacinados na quarta-feira. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados no Brasil mais de 6.542.000 pessoas. É o equivalente a 3,09% da população. Mais de 1.923.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. E o Instituto Butantan entregou 600.000 doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Com essa remessa, já são 3.750.000 doses entregues. Até amanhã, o Instituto deve receber insumos para produzir 15 milhões de novas doses. O aparecimento de novas cepas do coronavírus mantém o alerta sobre a eficácia das vacinas e, por isso, a Pfizer-BioNTech pretende testar uma nova versão de olho na variante sul-africana da Covid. Os dois laboratórios ainda declararam que desejam adicionar uma dose extra ao seu regime de imunizantes contra a doença. Em um estudo, a dupla disse que deve observar o que acontece quando as pessoas recebem uma terceira dose da vacina 6 a 12 meses após o reforço. A variante sul-africana do vírus é considerada uma das mais perigosas, porque evita parte da ação bloqueadora exercida pelos anticorpos contra a cepa mais antiga. Isso significa que as pessoas que foram infectadas com a cepa original têm maior probabilidade de serem infectadas novamente. A pesquisa também mostrou que a variante sul-africana reduz parcialmente a proteção da atual geração de vacinas. A Moderna revelou que as novas doses do seu imunizante direcionado à variante sul-africana foram enviadas para os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos para teste. O brasileiro está mudando o cardápio, mas não é por escolha, por sofisticação, mas por necessidade. Está difícil acompanhar o preço dos alimentos. No ano passado, os reajustes salariais que acompanharam a inflação, de cerca de 4%, ficaram bem atrás da alta nos preços da maioria dos alimentos. A arroba do boi já passou de R$ 300, incentivando as exportações. Na hora de ir ao açougue, o consumidor precisa pensar bem antes de levar 1 quilo de carne para casa. O preço médio do produto foi reajustado em 20% no ano. E o bife está dando espaço para outro tipo de mistura. Uma das opções é o frango, que ajudou a segurar um pouco os preços. Mas não são apenas as proteínas que estão preocupando o consumidor. Arroz e feijão ficaram em média 20% mais caros. Em muitos lares, o macarrão está substituindo o arroz. No caso do leite, a alternativa tem sido comprar as marcas mais baratas. E devido à pandemia, muitos brasileiros tiveram queda na renda, dificultando ainda mais a compra de alimentos. A dica é pesquisar muito, buscar as promoções e, se necessário, substituir o que levar para casa. O nível de endividamento dos moradores de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é o menor desde abril do ano passado. Aliás, vai na contramão do resto do país. O número de famílias inadimplentes também recuou. As informações são da Federação do Comércio do Estado. Maria Aparecida está desempregada e endividada. Cartão de crédito, carnê, mas é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito continua sendo o principal meio de endividamento das famílias, seguido pelos carnês de lojas, financiamento de carros e de casa. Mas, segundo a pesquisa da Federação do Comércio, o índice de pessoas endividadas no mês de janeiro foi o menor desde abril do ano passado. 58% dos entrevistados disseram ter contas a pagar. Já o número de famílias que têm dívidas em atraso
também sofreu uma ligeira redução, de 35% para 33%. Somente 11% disseram que não vão ter condições de honrar as dívidas. Ontem até me ligaram, para me fazer uma negociação, mas estava muito caro por conta dos juros, que eles colocam lá em cima. A queda no nível de endividamento das famílias de Campo Grande vai na contramão do país, onde o índice cresceu e chegou a 66%. Para a economista da FEComércio, isso é reflexo da pandemia e não significa que as pessoas não estão consumindo, mas que esse consumo tem sido mais consciente. Até por conta do medo do desemprego, pelas incertezas, tendo em vista ali uma economia bastante afetada pelos efeitos da pandemia. Então, consequentemente, são pessoas que passaram a priorizar mais e a tomarem mais cuidado com as formas de endividamento. E também priorizarem a quitar algumas dívidas com recursos que vieram, recursos emergenciais ou até mesmo de fontes complementares de renda. A economista acredita que este comportamento mais cauteloso do consumidor deve perdurar. Estamos caminhando para a possibilidade de uma recuperação econômica um pouco mais próxima diante do início dessa vacinação. Então as perspectivas é de que essa cautela realmente ela continue e que o consumo consciente também prevaleça nesses aspectos. O Damião começou o ano otimista. Ele abriu o próprio negócio, está confiante de que vai quitar todas as suas dívidas. Esse ano eu vou sair de tudo, se Deus quiser, porque eu vou ter condição de pagar à vista. Porque pelo trabalho que eu presto, e outra, estou com 2 meses e está indo muito bem. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e a gente fala também do satélite 100% brasileiro. Tamo já. Estamos de volta às 8h48 no horário de Brasília. Depois de um final de semana nublado no estado de São Paulo, a previsão é de que venha mais chuva nos próximos dias. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa segunda-feira em todo o país. O mês de março começa com tempo muito instável entre as regiões centro-oeste e norte do Brasil. A situação é de alerta para vários temporais a qualquer hora no Amazonas, no Pará, no norte e oeste do Tocantins, nos estados do Acre e Rondônia, Maranhão e também sobre o centro-norte de Mato Grosso. Nessas áreas, o excesso de chuva pode causar vários transtornos. As pancadas de chuva devem se concentrar entre a tarde à noite no extremo norte do Brasil, inclusive em Roraima, nas demais áreas do centro-oeste e em grande parte do sudeste, com exceção do Rio de Janeiro. O tempo permanece bastante carregado em Florianópolis, Vale do Itajaí, na região do litoral do Paraná e sobre as capitais Maceió e Recife. A chuva será passageira e não apresenta risco para temporais na região de Fortaleza, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, Aracaju, Salvador e também sobre o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do país, dia de sol pela manhã com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista nesta segunda-feira é de 18 graus em Brasília e o dia começa com 17 graus em Curitiba. A temperatura máxima chega aos 30 graus em Belém, faz 36 graus em Cuiabá e 33 graus no Rio de Janeiro. Hoje é o primeiro dia para declarar o imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril. A Receita Federal estima que vai receber mais de 30 milhões de declarações. Assim como em 2020, vão ser 5 lotes de restituição em vez de 7, como era antigamente. Quem recebeu no ano passado mais de R$ 22.800 e recebeu o auxílio emergencial tem que declarar o benefício. O brasileiro deverá ter acesso à tecnologia 5G de internet a partir de julho do ano que vem. A Anatel aprovou o edital do leilão previsto para o primeiro semestre desse ano. O processo ainda precisa ser aprovado pelo Tribunal de Contas da União. A velocidade da tecnologia da quinta geração da internet é cerca de 20 vezes mais rápida da que o brasileiro tem à disposição atualmente, que é a do 4G.
Depois de dizer que durante a viagem que fez a vários países para conhecer melhor a internet de altíssima velocidade, onde encontrou até o 6G, já em funcionamento na Finlândia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, desmentiu algumas notícias de que o Brasil estaria negociando com empresas. O governo federal ele não trata com nenhuma empresa, com nenhum país, sobre a participação do leilão. Então, eu queria deixar isso bem claro, não quis responder, até porque eu achei tão absurdo. O ministro disse ainda que o 4G é feito para as pessoas e o 5G é mais para as empresas e indústrias, que darão um salto de qualidade. Você vai conseguir eliminar desperdício, você vai conseguir fazer com que a sua empresa consiga, desde a sua produção até o ponto de venda, um exemplo falando sobre conectividade rural, você vai conectar praticamente toda a sua cadeia produtiva, toda a supply chain. Então vai ser uma mudança muito significativa. E sem falar na transformação digital da economia, que serão mais de trilhões de reais que nós teremos nos próximos anos por causa do 5G. Os Estados Unidos suspenderam o sigilo de um relatório de inteligência sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O documento, considerado explosivo, revela que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, autorizou capturar ou matar Khashoggi. Em um informe de 2 anos atrás, a inteligência americana concluiu que o príncipe aprovou uma operação em Istambul, na Turquia, para capturar ou matar o jornalista. O príncipe saudita via Khashoggi como uma ameaça para o reino, segundo a inteligência americana. O relatório foi escrito logo depois que o jornalista foi assassinado em outubro de 2018 no consulado de seu país em Istambul, mas o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis publicá-lo. Depois da divulgação do documento, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que o governo dos Estados Unidos vai proibir a entrada de quem ameaçar dissidentes em seus países de origem e anunciou sanções contra 76 sauditas vinculados ao assassinato do jornalista. Centenas de colmeias desapareceram nos últimos anos em uma região da Colômbia. As investigações oficiais apontam para um pesticida como principal suspeito. Preocupação entre apicultores colombianos. Guildardo Urrego, dono de uma empresa de mel no departamento de Antioquia, perdeu 10 de 19 enxames em 2019. Desta vez, 4 colmeias desapareceram, cada uma com cerca de 50 mil abelhas. Urrego suspeita que por trás das mortes estão os agrotóxicos que impulsionam o crescimento do campo colombiano. Na última década, apicultores de vários países relataram mortes de abelhas por conta dessas substâncias. O colombiano não sabe qual pesticida atacou seu apiário, mas a 280 quilômetros no departamento de Quindío, investigações oficiais apontam para um pesticida em específico, o fipronil. 6 dessas mortes foram testadas e a molécula de fipronil foi identificada como uma das causas de mortalidade em abelhas no departamento de Quindío. O fipronil está proibido na Europa desde 2013 e tem uso restrito nos Estados Unidos e China. Abdon Salazar, dono de uma empresa que produz 36 toneladas de mel por ano, calcula as perdas. Diante da alta mortalidade, ele decidiu mover cerca de 1.200 colmeias para um terreno isolado a 400 quilômetros de distância. Nos últimos 2 anos, você pode calcular mais de 80 milhões de abelhas mortas. Estamos falando de cerca de 800 colmeias, 100 mil abelhas em cada uma delas. É uma quantidade muito grande, uma quantidade alarmante. O fipronil é altamente tóxico para as abelhas. Agricultores locais culpam as monoculturas como a de abacate, que exige tais produtos químicos por serem muito vulneráveis a pragas. Em 2020, o Instituto de Agricultura da Colômbia foi notificado por apicultores sobre 256 intoxicações em colmeias somente em Quindío e está trabalhando em um regulamento para a suspensão da molécula. Do outro lado, os fabricantes do produto se defendem e afirmam que uma proibição implicaria uma situação muito negativa para a estrutura produtiva das 33 lavouras que fazem uso dele por sua eficácia. A Associação Hortifrutícola da Colômbia sugeriu uma substituição do fipronil por bioprodutos à base de fungos, armadilhas para insetos e operações manuais. Vamos falar agora de futebol. O Palmeiras foi até Porto Alegre e venceu o Grêmio por 1-0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Aliás, o Palmeiras ficou a maior parte do jogo com 1 a menos.
O gol da partida foi de Gustavo Gomes. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo no Allianz Parque, em São Paulo. E nesse fim de semana também começaram os estaduais. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino em 0-0. Aliás, os outros grandes de São Paulo também empataram. No Morumbi, na noite de estreia do treinador argentino Hernan Crespo, o São Paulo e o Botafogo de Ribeirão Preto ficaram no 1-1, jogo no Morumbi. No Canindé, o Santo André e o Santos empataram em 2-2. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu a URT por 3-0 jogando no Mineirão, num jogo que marcou a despedida do goleiro Vitor, do Galo, depois de 432 jogos. Ele que foi destaque na vitória da Libertadores. E pela Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Salgueiro, fora de casa, por 3-2. E em Pernambuco, Sport e Sampaio Corrêa empataram em 1-1. O curioso desse jogo é que os 2 gols da partida foram gols contra. O satélite Amazônia 1 já está no espaço. Ele vai monitorar o desmatamento na floresta tropical e vai ajudar também a monitorar a agricultura no país. O lançamento aconteceu na madrugada de domingo, no horário de Brasília, num centro espacial da Índia. O satélite levou só 17 minutos para chegar a 750 quilômetros de altitude. Ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela Agência Espacial Brasileira. Agora, o Brasil é um dos 20 países do mundo que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de um satélite. Essa edição fica por aqui às 10 da manhã no horário de Brasília. Você confere outras informações. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia!